Silêncio. Esse é o valor que o BTG Pactual perdeu em capitalização de mercado em um único dia. 25 de novembro de 2015. As ações despencaram 40% no pregão. Gestores entraram em pânico. Clientes sacavam dinheiro na porta. Analistas diziam que o banco não sobreviveria ao fim de semana. E sabe o que aconteceu nos 5 anos seguintes? O BTG saiu de menos de R$ 10 por ação para mais de R$ 80. Quem comprou no dia do pânico multiplicou o patrimônio por 8 vezes. Enquanto o Ibovespa, no mesmo período, subiu pouco mais de 120%. Essa não é uma história sobre sorte. Essa é uma história sobre como a mente de André Esteves funciona diferente da sua. E de 99% dos investidores brasileiros. Existe uma crença sobre crise financeira que quase todo brasileiro carrega. E que os maiores investidores desse país consideram o erro mais caro que uma pessoa pode cometer. Com o próprio dinheiro. Não é a crença de que a Selic vai cair. Não é a crença de que o governo vai equilibrar as contas. É uma crença sobre o que você deveria fazer quando tudo está pegando fogo. Daqui a pouco eu te mostro exatamente qual é essa crença. E por que ela está destruindo o seu patrimônio toda vez que o mercado entra em colapso. Mas antes, você precisa entender quem é André Esteves. E por que a história dele importa para você. Investidor pessoa física. Que opera na B3 com real na conta. André Esteves não nasceu rico. Cresceu em Bom Sucesso, subúrbio do Rio de Janeiro. Estudou engenharia na UFRJ. Entrou no Pactual em 1989 como estagiário de informática. O banco tinha acabado de ser fundado por 4 sócios. Em 2006, ele liderou a venda do Pactual para o UBS por 3,1 bilhões de dólares. Em 2009, 2 anos depois, em plena crise financeira global, ele recomprou o banco, com o nome BTG, por uma fração desse valor. Para você entender o tamanho da jogada, a crise de 2008 destruiu bancos inteiros no mundo. Esteves usou o pânico como janela de compra. Hoje o BTG Pactual vale mais de 160 bilhões de reais na B3. É o maior banco de investimentos da América Latina. E saiu de um subúrbio carioca. Por que isso importa para você? Porque essa trajetória não aconteceu em Wall Street. Aconteceu aqui, com o real, com a Selic a 2 dígitos, com governo mudando regra tributária no meio do jogo, com inflação IPCA descontrolada, com crise política, com impeachment, com escândalo de corrupção. Em nenhum ambiente mais hostil para construir patrimônio do que o Brasil dos últimos 30 anos. E ele construiu o maior banco de investimentos do continente. O princípio número 1 de André Esteves pode ser resumido em uma frase que ele mesmo já usou publicamente. Parece óbvio. Mas a diferença entre falar e aplicar é exatamente o que separa quem constrói patrimônio de quem perde dinheiro toda vez que o mercado cai. Esteves pensa em termos de dislocation, palavra do mercado que significa quando o preço de um ativo se desconecta do seu valor real por causa de pânico, de fluxo forçado de venda, de narrativa emocional.
O investidor comum enxerga risco onde o investidor sofisticado enxerga precificação errada. Na prática, isso significa o seguinte: quando a Selic subia para 13,75% em 2022 e os FIA despencavam 40% no mercado secundário, porque o investidor de varejo estava correndo para o CDB. O BTG estava do outro lado da mesa, comprando ativos de crédito estruturado com yields que não se viam desde 2016. Enquanto o investidor comum via a manchete, FIA em queda livre, e vendia com prejuízo. A gestora do BTG enxergava NTNB sendo precificadas a IPCA mais 7%. O nível mais generoso em uma década. Exemplo concreto. Novembro de 2015. Quando André Esteves foi preso preventivamente no âmbito da Operação Lava Jato. As ações do BPAC11 derreteram. O mercado precificou o fim do BTG. Mas os fundamentos do banco, carteira de crédito, estrutura de capital, receita de assessoria, estavam intactos. Quem comprou o BPAC11 naquela semana de pânico e segurou por 5 anos saiu com retorno de mais de 700%. 8 vezes o CDI acumulado no mesmo período. Essa não é alavancagem. Não é day trade. É entender que o mercado, nos momentos de maior medo, comete erros que você pode transformar em lucro. Desde que você tenha convicção sobre o valor real do ativo e paciência para esperar o mercado corrigi-lo. Mas aqui está o problema. A maioria dos brasileiros faz exatamente o oposto. Quando o Ibovespa cai 5% em uma semana, o volume de ordens de venda na B3 dispara. Quando a Selic sobe e a mídia fala em recessão, o investidor de varejo migra em massa para o Tesouro Selic e vende ações no pior momento possível. E quando o mercado sobe de volta, o mesmo investidor compra na alta, depois de já ter perdido o rally. Esse comportamento tem um nome técnico: viés de aversão à perda. E no Brasil, ele é turbinado por um ambiente de informação caótico. Grupos de WhatsApp com dicas. Influencers recomendando mico com 300% de potencial. Lives de day trade prometendo independência financeira em 6 meses. Os dados da CVM são brutais. 97% dos day traders no Brasil perdem dinheiro em 12 meses. Esse não é um número de opinião. Está publicado em relatório oficial da Comissão de Valores Mobiliários. 97%. E não é falta de inteligência. É falta de uma filosofia de investimento que resista ao pânico. André Esteves não opera na emoção do momento. O BTG tem estruturas de análise de crédito, gestão de risco macro e avaliação de ativos reais que funcionam independente do humor do mercado. Ele não vende porque a manchete é ruim. Ele pergunta: o ativo mudou ou só a percepção mudou? Essa é a pergunta que o investidor comum nunca faz. Você não é um banco de investimentos. Não tem mesa de trading. Não tem acesso a crédito estruturado com ticket de 50 milhões de reais. Mas você pode aplicar a mesma lógica com os instrumentos que tem na mão. 3 princípios acionáveis. Direto da filosofia do BTG. Se André Esteves analisasse sua carteira hoje, a primeira pergunta que ele faria seria esta:
Você está sendo pago adequadamente pelo risco que está correndo? Ou está correndo risco sem receber nada em troca? Aspas. André Esteves provaria, com os últimos 20 anos de dados da B3, que o maior inimigo do investidor brasileiro não é a Selic alta. Não é o risco fiscal e não é o dólar. É ele mesmo. A volatilidade do mercado nunca destruiu mais patrimônio do que a volatilidade emocional do investidor que vende no fundo e compra no topo. Os números da CVM, do Banco Central e da própria B3 confirmam isso ciclo após ciclo. Concorda? Ou você acha que o ambiente brasileiro é hostil demais para essa filosofia funcionar?